Jacopo Ade, Jacopo Made, Yamorise na Copo Made, Jacopo Made, Copo Made, Jacopo Made, o dire sapata, o dire sapata, o dire sapata, o dire sapata, Otoni Bosile no beca Zuze ma preco malua Elua quaja Toni Bosile sile por a quaja Acaja toro Bosile sile por a quaja Acaja toro Bosile sile por a quaja Otoni Bosile seu a preco aluia Otoni Bosile seu a preco aluia Elua quaja toro Bosile sile por a quaja Elua quaja toro Bosile sile por a quaja Otoni Bosile no beca Zuze ma preco malua Otoni Bosile no beca Zuze ma preco malua Elua quaja borocô file sile por a quaja Elua quaja borocô file sile por a quaja Elua quaja borocô file sile por a quaja Otoni Bosile seu a preco aluia Otoni Bosile seu a preco aluia Elua quaja borocô file sile por a quaja Sapataço do balu aê, sulubalu, sulubalu aê. Às um sapataço do balu aê. Sapatanice, aê, sapatanice aê. Sapatanice aê, sapatanice aê. Sapatanice aê, sapatanice aê. Sapatanice aê. Madolu palo, 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 boiado rei. Madolu palo, 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 boiado rei. Fazem 3 anos que eu estive na Rua Joia, número 100, este endereço, mas não era essa casa aqui não. Esta e outras mudanças eu vou falar hoje mais uma vez com a mãe Thaís Chapanã. Obrigado por me receber novamente, mãe. E vamos já perguntar, todas essas mudanças, né, elas também incluem datas comemorativas. Isso se aproxima mais uma, que é a inauguração, né, da sua casa, reinauguração e 10 anos de casa. Que sentimento a mãe Thaís tem hoje? Primeiro quero te agradecer, mais uma vez a gente poder se encontrar, dizer que tu é sempre bem-vindo, né? Que a gente, cada vez que se encontra, são por momentos especiais, como foi a última vez, o aniversário de 10 anos do Pai Chapanã, que já fazem 10 anos, já fazem 3 anos, né? Então, é sempre bom te ver, primeiro de tudo. Obrigado. O sentimento hoje é principalmente de missão cumprida, né? Eu há muitos dias depois que eu vim embora para essa casa, eu identifiquei que era pequena para mim, para minha família, para os meus amigos, para as pessoas que eu gosto de receber nas obrigações. Então eu comecei a planificar, né? Se eu ia continuar morando aqui, que era uma possibilidade, né, de eu trocar de endereço, de eu vender essa casa, ou fazer alguma adequação, né, se os orixás permitissem, obviamente.
Então, em 2018, depois que eu fiz obrigação lá no pai, eu decidi que eu ia começar a programar, né? Que eu realmente precisava e que não tinha mais como me manter com a casa, com a estrutura que eu tinha. Comecei a juntar o dinheiro, trabalhar muito, né? Me esforçar para que eu conseguisse juntar aquilo que era necessário. E no final de 2019 eu fui jogar com o pai, né? Para saber se eu podia ir embora daqui, se eu podia realmente vender essa casa. E como eu já tenho o assentamento do balé, como tu sabe, os irmãos não permitiram que eu saísse daqui. Primeiro porque quem me deu essa casa foi o irmão do pai Jorge, né? Que foi meu primeiro pai de santo, foi a pessoa que sentou o pai Chapanã, que sentou os meus orixás, foi ele que me trouxe até aqui, né? Que fez com que a irmã dele me buscasse para vender a casa para mim, não para outro irmão meu. E acabou que eu não pude sair daqui. A casa, inclusive, esteve à venda, né? É o que eu ia lhe perguntar, a casa esteve à venda Esteve realmente? à venda na auxiliadora predial. Eu tenho uma filha de santo que trabalha lá. Antes de eu jogar com o pai, eu fui uma pessoa apressada e fui. E decidi que ia vender sem a opinião de ninguém, nem do meu orixá, porque às vezes a gente faz as coisas, né, impulsivamente. Quando eu percebi que eu não estava conseguindo nenhuma proposta, porque obviamente o valor não era, né, barato, enfim, para as pessoas comprarem, eu fui jogar com o pai e o pai me disse isso, que eu não ia conseguir vender porque eu tinha uma ligação maior com essa casa e nem o pai Chapanã e nem os irmãos aceitavam que eu saísse daqui. Então eu optei por planificar, busquei um engenheiro, né, para que eu pudesse aproveitar melhor o espaço que eu tinha e aí consegui construir esse salão. Lindo, por sinal, a gente viu aí na abertura as imagens. Obrigado. A senhora falou bastante no pai, só que na última entrevista ele ainda era padrinho, né? Mas neste meio tempo, nesses 3 anos, a mãe Thaís sentiu a necessidade de ter um pai. Por que depois de estar tão autossuficiente, a senhora quis ter uma pessoa acima da senhora? Sabe que eu passei a me governar no ano de 2013 por questões sabidas, né? Assim, escolhi também seguir por uns anos sozinha, que a gente sabe que dentro do fundamento não é aconselhável, mas naquele momento, por não ter certeza, ou pelo pai não me aceitar no momento que aconteceu a situação que eu busquei ele, né? Porque ele já era meu padrinho, eu fiquei sozinha, optei, né, por ficar sozinha. Consegui comprar essa casa, consegui organizar minha família, enfim, mas eu era muito nova, né? Eu acho que ainda sou, tenho só 37 anos, e eu pensava que eu queria passar um bom exemplo para os meus filhos, né? Se aqui eu determino que a gente não pode se governar, que a gente não tem esse aval, né, para se manter religiosamente sozinho, enquanto o nosso Babalorixá não falece, a nossa Yalorixá, eu não podia me governar se a pessoa que por última vez tinha me ajudado estava viva, né? Então eu resolvi que também, se não fosse o pai, não seria outro, né? Se não fosse o pai Cleon. Então eu insisti muito durante os 6 anos que eu fiquei sozinho, praticamente 6 anos, com ele. Todas as vezes que eu encontrava ele, eu dizia que eu queria, porque eu queria passar um bom exemplo, eu queria ter ele muito mais perto de mim, porque por ser meu padrinho ele também tinha os compromissos dele, né? Então, até que em 2018 ele aceitou, ele disse que nunca ia perguntar para o pai Oxalá se o pai Oxalá me aceitava, porque ele sabia que se ele jogasse o pai Oxalá diria sim. Ele disse: um pai nunca vai dizer não por um filho, ele me disse isso. Então o dia que eu for jogar vai ser para te aceitar. Então eu busquei ele principalmente por isso, assim, né? Por querer passar um bom exemplo, por admirar ele incondicionalmente, religiosamente, porque o pai, com 80 anos, ele é impecável no que ele faz, ele é impecável do jeito que ele trabalha, ele é impecável com a fé, com o amor, com a dedicação, com o esmero, organizado. Eu espero, né, chegar aos 80, mas eu quero ser a metade do que ele é com a idade que ele tem, porque é inacreditável, assim, como ele consegue
ser tão forte, tão firme, tão sólido com tantos anos de religião, né? Se a gente, com a metade, às vezes está cansado, às vezes está esmorecido, né? E ele não, e ele incansável. Então isso eu admirava muito nele, assim. Tem uma outra coisa dentro do fundamento, dentro do ritual dele, que hoje é meu também, né? Que é, eu admiro as pessoas que acreditam tanto no que fazem sempre a mesma coisa. Não existe uma cereja a mais hoje, porque hoje é uma data especial. Não, é sempre igual. Então, assim fica mais fácil de eu aprender e fica mais fácil de eu ensinar. Isso me encantava, porque frequentando a casa dele há mais de 8 anos, né? Porque desde 2010 eu frequento a casa dele, e isso me encantou e fez com que eu já tivesse escolhido ele muito antes dele me aceitar. A senhora falou, usou uma analogia que eu vou também usar, que foi uma cereja a mais no bolo, né? A senhora sempre, pelo que se via, gostava de uma cereja a mais. De repente teve que ser filha novamente. E filha em um lugar onde as regras são tão rígidas como o reino de Oxalá. Foi difícil? Não foi difícil, para mim não foi. Eu fiz obrigação em abril. E eu voltei da obrigação de abril de 2018, e tudo aquilo que não pertencia ao nosso fundamento, né, o fundamento do Pai Oxalá, o fundamento da nossa cabinda, né, eu desfiz, eu desmanchei, eu reorganizei. Isso no mês seguinte, Israel. Não foi uma coisa que eu fiquei pensando, não foi uma coisa que eu tive medo. Bem, pelo contrário, eu cheguei em casa e eu disse: quem está feliz, segue comigo, e quem não está, eu dou total liberdade para não estar mais do meu lado. Perdeu os filhos por causa disso? Muitos filhos, várias pessoas eu perdi. Não tenho mais esse sentimento de perda, né? Eu tenho, às vezes, até um sentimento de libertação, né? Eu hoje sou uma pessoa muito mais feliz com as pessoas que estão aqui dentro, tá? São pessoas que realmente me abraçaram a minha vontade e realmente me deram as mãos para a gente seguir junto. Eu acho que as pessoas que não me abraçaram, as pessoas que questionaram, né, que não quiseram permanecer do meu lado, primeiro que as pessoas têm livre-arbítrio, né, de ir e vir e de decidir aonde vão estar e com quem vão estar. Mas hoje eu me sinto muito mais completa, né, eu me sinto uma pessoa muito mais realizada religiosamente, com este fundamento, com essa doutrina, com esse respeito, com todas essas regras que tu falou. Elas são hoje para mim o que me guia, né? E pode ser que de repente as pessoas acham que não precisa, ou que é bobagem, ou que é muita brasileiridade, né? Porque, né, obviamente que nós não estamos falando de doutrina africana, né? E sim afro-brasileira. Mas eu não me vejo fazendo outra coisa, né? Eu me sinto completamente realizado. Perfeito. Ainda sobre mudanças, a senhora sempre foi admirada, né? Primeiramente pela sua vestimenta, né? Sempre exuberante, e de repente a gente tem visto uma mãe Thaís mais comedida, né? Mais, como eu brinquei com a senhora ainda, mais camiseta e saia lisa. Isso foi a pedido do pai Cleon? Isso foi um desejo seu? Foi para seguir alguma regra? Sabe que é o contrário, assim, o pai, a única coisa que ele exige é que a saia seja comprida, né? Ele sempre diz: a gente vai bater cabeça para os orixás, daqui a pouco aparece a bunda, aparece as pernas, enfim. Então o pai é muito rigoroso nesse sentido, mas o pai adora as roupas lindas, caras, armações enormes. Ele sempre diz: eu quero te ver bem rodada. Eu acho que teve muito mais a ver comigo, assim. Eu comecei a entender que o menos é mais, né? Que eu não preciso estar com 20 metros de filó para eu ser a mãe Thaís. Eu não preciso estar mega maquiada para chamar a atenção. Eu não preciso, não sei, me encher de adereços para eu me sentir maior ou melhor. Foi também um processo de amadurecimento, né? Eu abri minha casa, eu tinha 27 anos, né? Me deslumbrei como todos, né? Isso é normal, a gente é desconhecido e de um dia por outro a gente passa a ser uma pessoa visada. Então, com a idade que eu tinha, eu passei por esse processo de deslumbre, né? E chegado nos últimos anos, eu comecei a sentir a necessidade de menos, né? Até
menos mídia, né? Menos holoforte, menos armação, menos roupa. É isso que eu ia lhe perguntar. A senhora disse que não precisa de tudo isso para ser a mãe Thaís, mas por que de 3 anos precisava? Porque eu acho que é isso, pelo amadurecimento. Eu fui para casa do pai e lá a gente entende muita coisa que fora a gente não entende, né? A gente, bom, tu já viu o pai várias vezes, tu vê que a vestimenta dele é a mais simplória que se pode encontrar hoje num pai de santo, principalmente com o nome dele. Então eu passei a entender, né? Que eu não preciso disso. Né? Que a doutrina dele também fez isso comigo, de eu entender que o que é importante é o que eu sei, o importante é a minha postura, é o que eu falo, é o que eu ensino, e não a roupa que eu visto, né? Claro que eu para te esperar botei uma roupa, né, mais bonita, até mais colorida, mas no dia a dia, como tu diz, é camiseta e saia, tá? Então tá tudo ligado, né? Uma coisinha vai puxando a outra e eu fui entendendo, né? Eu fui entendendo que o que importa é aquilo que tu oferece de coração e não aquilo que tu põe para mostrar para os outros. Que eu acho que isso aconteceu muito comigo e eu vejo acontecer muito com os outros jovens, né? Que abrem as suas casas. Que às vezes a pessoa compra um arranjo de flor, mas ela não pensa que ela está dando esse arranjo de flor para os orixás. Ela pensa que ela quer impressionar os outros, impressionar quem vai ver o arranjo de flor. Entende? Então eu acho que isso tem trabalhado em mim e nesses últimos anos mudou muito dentro de mim, né? Eu comprava achós de valores absurdos, né? Que eu poderia ter investido na minha saúde, né? Poderia ter pago um plano de saúde, eu poderia ter feito outras coisas que eu optei por não fazer. Eu gastava valores absurdos com flores, com doces caríssimos para servir os meus amigos, não que eles não mereçam, mas eu posso comprar algo que esteja mais de acordo com a minha condição econômica, sem essa necessidade de provar, sem essa necessidade de mostrar, sem essa necessidade de estar acima ou ser diferente dos meus outros co-irmãos, dos meus outros irmãos. Perfeito, a gente vai encerrar esse bloco e depois nós vamos seguir falando sobre as mudanças e as transformações da mãe Thaís de Chapanã. Mais um bloco conversando aqui com a mãe Thaís de Chapanã e a gente falava aqui fora do bloco sobre os momentos que a senhora tem vivido, né? E a analogia com os 3 anos vai ser decorrente da entrevista. Há 3 anos atrás, então, quando eu vim aqui, a senhora não era casada, agora a senhora é. Consegue viver esse casamento no meio de tanta função religiosa? Israel, tu sabe que naquela época eu já conhecia o William, nós já nos falávamos, né? Assim, mas a gente não tinha um relacionamento firme, por assim dizer, né? Porque ele morava em Santa Catarina, eu conheci ele lá, né? Então a gente não tinha como se encontrar sempre. Logo em seguida, em dezembro, que foi o último toque que eu fiz na praia, que tu esteve lá inclusive, foi quando ele veio morar aqui, no final do mês de dezembro. Então a partir de lá, oficialmente eu estou casada, né? Ele mora aqui comigo, ele trouxe a empresa dele de lá para cá, para seguir trabalhando aqui, né? Para não ter que mudar de ramo. Com ele eu estou vivendo coisas que eu não vivia antes, né? Incondicionalmente eu vivia única e exclusivamente para os clientes, para os filhos de santo. Não é nem para o Pai Chapanã, porque o Pai Chapanã, da hora que eu acordo, a hora que eu durmo, ele está comigo e eu penso nele todos os dias. Mas eu vivia muito para os problemas dos outros e não tinha horário, não tinha final de semana, não tinha nada, né? Então o William, por mais que seja de religião, hoje ele é filho do Pai Cleon também, ele é do Pai Chapanã também, tanto quanto eu, ele consegue me estimular para que a gente faça outras coisas, né? Eu estava te contando que eu ia em 5 toques por final de semana, né? Neste ano não teve por causa das questões da pandemia,
Mas nos outros 2 anos anteriores teve. E eu optava por ficar em casa, ou por ir jantar, ou por ir passar um final de semana em algum lugar que eu não conhecia, né? Eu consegui também, nesses 2 últimos anos, conhecer a Europa, que eu não conhecia, né? E que eu nem pensava nisso, porque era uma coisa tão longínqua, né? Mas a gente se organizou e a gente acabou ficando 15 dias lá. Então eu consegui viver outras coisas que não teria oportunidade se não tivesse uma pessoa que quisesse fazer outras coisas também, porque a gente também se acomoda, né? A gente encontra um companheiro, daqui a um pouco a pessoa se adapta à tua forma de viver e não muda nada. E ele foi o contrário, ele me trouxe para outra realidade, que ao qual eu não fujo dos meus compromissos em momento algum, mas eu deixei de estar assim incondicionalmente disponível para as pessoas. No entanto, que eu atendia todos os dias da semana e hoje eu atendo segunda, quartas e sextas. Terças, quintas e sábados eu consigo administrar minha vida, eu vou pro médico, eu vou pro dentista, coisas que eu não tinha tempo, né, para fazer. Então isso me ajudou muito, William, assim, bastante. Seguindo falando da sua família, e a Laís, né? Há 3 anos atrás que eu vim aqui, eram as obrigações dela, né? Ela segue firme aqui com a senhora, no intuito de seguir com essa casa? Sabe que a Laís, ela surpreende, assim, né? Ela, durante o dia, na rotina dela, ela é uma criança normal, né? Quando chega a hora de começar os rituais, ela se possui de uma seriedade, assim, que no nosso ritual a gente tem um ritual de segurar a vela, hoje ela já não quer mais fazer, que seria o ritual para criança, né? Ela já quer ajudar nos animais, ela já quer ajudar no quarto de santa, ela já quer fazer outras coisas. A Laís não perde interesse, bem pelo contrário. Esse ano ela fez eu prometer, que era o aniversário de 3 anos do pai Bará, que ela ia fazer a obrigação. Esse ano eu quero deitar ela, tipo, determinando, assim, né? Então isso é bom, porque parte dela, né, daquele ano pra cá, ela fez uma obrigação a mais, ano passado ela não fez, e esse ano ela veio me pedir. Então é da vontade dela continuar, né? O dia que ela, se em algum momento ela me disser que prefere fazer outra coisa, ela vai ser respeitada, né? Mas a gente estimula, eu acho que nós, babalorixás e alorixás, a gente tem compromisso de manter a religião, né, firme com os nossos descendentes, né? Porque um evangélico, um católico, um budista, ele induz o seu filho a permanecer e a perpetuar a religião, e nós devemos fazer a mesma coisa, com certeza. Ela é a alegria, assim, ela continua da mesma forma que tu viu ela da última vez. Muito maior, quase do meu tamanho, né? 10 anos. Eu vejo nas redes sociais. 10 anos, mas ela tá enorme. Bom, nós estamos falando da Thaís, a senhora trata ela como criança, né? Mesmo ela sendo grande. E me remete à religião, né? A religião, e muitas pessoas, em especial mais antigos, afirmam que a religião está acabando, ou que vai acabar, enfim, que o batuque está se perdendo. A senhora concorda com essas colocações? Sabe que eu acho que a religião, primeiro, que ela acaba para quem morre, né? Para quem também pode não ser cultuado pela família, né? Como ancestral. Tudo acaba para quem morre, né? Não é só a religião. Por isso que eu te disse agora que a gente depende que os filhos nossos, filhos de santo, neto, bisneto, descendente carnal, que eles perpetuem. Pode ser que o batuque do meu bisavô, pai Valdemar, não seja o batuque de hoje. Aquele batuque morreu, isso é verdade, né? O batuque que o meu pai foi feito, o meu babalorixá, que as pessoas depenavam galinha no latão de tinta, esse não existe mais, né? Hoje a gente tem um porcelanato que era errado colocar no salão antes, né? Porque antes tinha que ser de madeira. Então, esse batuque, essa forma de fazer, eu respeito muito as pessoas que viveram esse batuque, mas eu vivi muito pouco. Eu conheci a mãe Eva Dossan, a mãe Zaida do Avagã, todo o pessoal do Idalino, porque eu nasci e cresci na Bom Jesus, né? Fui para lá de 12 anos, praticamente nasci lá. Eu conheci todas as pessoas, elas eram muito pobres, paupérrimas, assim, e eu adorava, né? Tanto que a Zaida do Avagã era babá da minha irmã, da Jennifer, né? Então, esse batuque, aquele batuque que eu conheci lá,
que as pessoas, não sei, tiravam do seu rim, né, para doar para os orixás, não existe mesmo, né? E vai, quem sabe o batuque que eu estou fazendo hoje, respeitando da porta do quarto de santo para dentro, né? E modernizando, embelezando da porta do quarto de santo para fora, pode ser pouco daqui 30 anos para Laís, né? Ela vai olhar, ela vai dizer, ai, como a minha Dinda, porque ela me chama assim, né? Tinha uma casa feia, né? Porque isso é modernização, isso é embelezamento, isso. Eu só acho que o que da porta do quarto de santo para dentro só muda se a gente quiser, né? Só muda se não tiver doutrina, só muda se não tiver as coisas escritas. Eu falo isso muito, muito, muito. Converso muito com o pai sobre isso. O que não está escrito se perde, né? Tu pode querer botar uma cereja a mais e não foi dessa forma que foi te ensinado. Então, só acaba para quem morre, só acaba para quem desiste, só acaba para quem não ensina, né? Para quem não deixa registrado, porque esses registros fotográficos, digitais, escritos, eles são importantíssimos. O egoísmo a gente tem que deixar de lado, assim. Eu não posso torcer que a minha religião acabe, né? Eu tenho que me esmerar, me esforçar, embora algumas pessoas não mereçam, né? Porque infelizmente não é todo mundo que tem a mesma personalidade, o mesmo perfil, a mesma ética, né? Mas a gente está fazendo para os orixás, a gente não está perpetuando a religião para as pessoas, a gente está perpetuando para os nossos orixás, para a razão da nossa vida. Então, eu não acredito, não quero que isso aconteça, quero que os orixás sejam perpetuados, como na Bahia são, como na África são. O candomblé tem praticamente a mesma idade do batuque. A diferença é que no candomblé teve gente que se interessou em registrar, teve gente que se interessou em fotografar, em perpetuar, em manter as casas, porque no momento que uma casa matriz termina, enfraquece todas as casas adjacentes. Então isso é importante, depende de nós. Depende do meu pai, que confiou a mim e a todos os meus irmãos, né? E que hoje eu estou confiando aos meus filhos. Tudo que nós fazemos, Israel, tudo. Eu tenho tudo registrado, fotografado, arquivado, registrado, para que cada um que vá seguir a sua casa possa levar isso. Que na minha presença ou não, eu estando lá ou não, as coisas sejam realizadas exatamente como na casa do meu pai, como na minha. Então, o batuque, se os orixá permitir, não vai terminar nunca. A gente vive num momento de pandemia. A senhora é formada em enfermagem, né? Sabe da gravidade desse momento, né? E mesmo assim continuou tocando. A senhora não tem medo do vírus? Sabe que quando saiu exatamente a pandemia, que teve a notícia da OMS, tudo isso, eu me remeti ao tempo que eu trabalhei, né? Porque na última epidemia, não pandemia, né? Na última epidemia que foi da gripe aviária, que eles, né, usavam esse nome, eu trabalhava no Divina Providência, né? Eu trabalhava na CTI, porque eu só trabalhei em terapia intensiva até hoje. Eu fui até lá, né? Fechei meus olhos e fui até lá vivenciar tudo que eu tinha vivido, embora fosse um vírus mais pesado, um pouco menos de letalidade, um pouco menos de rapidez na transmissão, né? Era um vírus também que afetava os pulmões. Então eu pensei muitas vezes em falar algo sobre, cheguei a fazer um vídeo, desisti de postar, enfim, porque existe sim o grande perigo, né, das pessoas se contaminarem, todas as pessoas que são mais debilitadas, né, e todos nós que não somos. O que acontece, assim, eu evitei nos primeiros 2, 3 meses participar ou fazer algum ritual. Fiz obrigação na casa do filho de santo, fiz obrigação uma só até hoje aqui, e eu ponderei, até comentei contigo fora do ar, que eu tinha 25 dias de obrigação na Argentina, eu tinha praticamente 10 obrigações na casa de filhos para realizar e eu não fui. Então, assim, o que era urgente, eu segui fazendo, o que não era urgente, eu acabei segurando, né, assim, até não só para evitar a contaminação. Tu sabe que eu sou uma pessoa muito visada
né? Não só por ser enfermeira, enfim, mas eu sou uma pessoa que não vou usar o termo perseguida, porque esse termo não me pertence mais, mas eu sou uma pessoa muito visada, então eu tinha muito medo de acontecer algum tipo de contaminação aqui, e as pessoas, como isso pode acontecer no ônibus, no banheiro, em qualquer lugar, e as pessoas atribuírem a mim, né, essa situação, então eu preferi ponderar. O Patrão tem 80 anos, como a gente falava, né? Ele é do grupo de risco. Ele participou, vai participar dessas obrigações? O pai vem essa semana realizar as obrigações do Pai Chapanã, mas ele não teve contato aqui em casa com ninguém ainda, tá? A gente teve obrigação em setembro lá, foi uma obrigação restrita à família, bem como aqui vai ser, né? Pouquíssimos amigos, para realmente a gente poder também atender melhor as pessoas que vierem. Mas o pai vem realizar porque, como eu te falei, né? A gente não realiza as nossas obrigações, o nosso pai ou a nossa mãe que vem realizar. Perfeito. Mas Thaís, nos últimos tempos houveram uma série de acontecimentos envolvendo seu nome. Um deles falava até em racismo, né? E também preconceito sobre social, sobre quem mora em vila, né? O que a senhora tem a dizer sobre esses áudios, já que desde aquela época, né, a senhora não me lembra de alguma declaração sua sobre isso? Até fiz um videozinho assim sobre isso. O que eu tenho para te dizer? Eu fui criada na Bom Jesus. Minha família, muitas pessoas da minha família moram lá ainda. A babá da minha irmã morou praticamente com a gente, a Zaida do Avagã. Eu fui casada com uma pessoa negra, né? 3 anos. Eu escolhi a religião de negro. Eu amo a minha religião. Minha família era muito preconceituosa, principalmente por parte do meu pai, né? Eles tinham, podia-se dizer, um pouco de racismo, mas eu era até... Meu pai odiava que eu frequentasse a casa das pessoas e tudo. E eu escolhi essa religião, eu escolhi a família negra, eu escolhi as pessoas negras para estarem do meu lado. Eu nem sei por que as pessoas deduziram isso. Acho que as palavras tiradas do contexto, as palavras tiradas da situação, elas dizem aquilo que as pessoas querem que diga, né? Mas quem me conhece, as pessoas... Minha primeira madrinha, a Vera da Olobá, uma mãe de santo que é negra, tá? Então eu não entendo como é que as pessoas deduzem que eu poderia ter me tornado racista, além de tudo, depois de ter me casado com uma pessoa negra. Eu realmente não consigo entender. Com relação ao preconceito social, acho que as pessoas deviam conhecer um pouco mais a história, né? Não é porque eu tenho uma boa casa hoje, não é porque eu consegui prosperar, porque eu trabalhei muito, eu estudei muito. Eu, com 15 anos de idade, eu pegava 3 ônibus para ir para a escola, entendeu? Sendo que meu pai dizia que eu não precisava estudar, que ele tinha dinheiro. Ele usava esse termo assim: eu não quero dinheiro, eu quero estudar, eu quero ter de mim, entende? Quando o meu primeiro salário, ele me disse: eu te dou esse dinheiro, não vai trabalhar. Eu digo: não, eu vou trabalhar, eu quero, entende? Então eu vivi bom, tem muitas pessoas que me conhecem. Eu sempre adorei estar no meio do povo. Eu fui cabrocha do Copacabana, entendeu? Então, tipo, eu não entendo. De verdade, eu pensei muitas vezes em dizer muitas coisas, mas como é coisa tão absurda... Cabrocha do Copacabana é bem inédito. Pois é, mas eu fui. Entendeu? Eu tinha 17 anos, entende? Era da época que o Barbosa era o que cuidava as cabrochas, ele morava do lado da minha casa. Eu conheço todo mundo, entende? Assim, eu não entendo, eu não sei como é que as pessoas chegaram nessa conclusão. Acho que foi alguém, com certeza, de má índole, má intencionada, que posso dizer, inveja, não sei, qualquer outro tipo de sentimento comigo, contra mim, que decidiu despertar esse tipo de ódio nas pessoas, né? Porque com certeza a razão não tem. Se a senhora pudesse voltar atrás, não falaria aquilo? No contexto que foi dito, eu não falaria, tá? Porque na verdade é como eu dizer esse alemão sujo, é como eu dizer, não sei, esse lixeiro ou algo desse tipo. Não foi dessa forma, não foi nesse intuito, foi uma discussão pessoal com uma pessoa específica que inclusive nós já conversamos
e já sentamos, já nos vimos, já, entendeu? Então, tipo, tudo isso foi gerado para me prejudicar, para prejudicar a minha imagem, e graças ao Pai Chapanã, né, não aconteceu nada comigo, não tive nenhum problema maior, além como usamos o termo, ser cancelada nas redes sociais, né? Mas foi muito, muito triste. Eu cheguei a me perguntar, será que eu sou racista? De tanta pressão que isso teve em cima de mim. Será que eu tenho preconceito com as pessoas com menor poder aquisitivo? E eu concluí que não, que eu sou uma pessoa que, inclusive na minha casa tem muitas pessoas negras, inclusive na minha casa tem muitas pessoas que são pobres, enfim, tais como eu, porque não é porque a pessoa tem uma casa boa que a pessoa é rica, né? Então, infelizmente as pessoas usaram da forma errada. A senhora falou, foi feito ou criado para me prejudicar. O batuque, ou o momento, lhe trouxe desafetos? Sabe que eu hoje tento me lembrar todas as pessoas que estiveram comigo desde o princípio. Quando não era nada, não era ninguém, quando eu abri minha casa e tinha só um bolo no quarto santo, todos me adoravam. Todos me adoravam, todos iam na minha casa, todos festejavam comigo, todos me diziam eu torço pela tua vitória, né? E hoje eu acredito que eu venci, eu acredito que eu não preciso não sei, provar mais nada para ninguém, eu não preciso alcançar mais nada, porque meu pai hoje tem um lugar bom para ele manter essa família, para eu poder realizar as obrigações. Mas infelizmente algumas pessoas elas se desprenderam de mim, né? Essa dita amizade, essa dita admiração, essa dita vontade de estar do meu lado para qualquer situação, ela deixou de existir. E muitos desses passaram a falar mal de mim, passaram a me desejar mal, a planificar, né? Inclusive perfis fakes, e entre outras coisas, né? Que graças aos orixás, não, da minha vida pessoal as pessoas não podem falar, porque eu não tenho nenhum passado obscuro, né? Eu não fiz nada que não fosse trabalhar, estudar e ser mãe de santo, né? Eu nunca tive outra profissão a não ser enfermagem, né? Nem lícita e nem ilícita. Então as pessoas dessa forma não podiam me prejudicar mais, buscaram e buscam, eu acredito, né, uma forma de fazer com que as pessoas, né, o público do Batuque, os clientes, os filhos de santo, tivessem algum tipo de sentimento negativo por mim, de certa forma para não me procurar, para não fazer parte desse mundo, né, que é o meu. Perfeito. A gente vai encerrar esse bloco e logo mais a gente vai falar um pouquinho mais com a mãe Thaís Chapanã. Quer que a nossa loja vá até a sua casa, no conforto do seu lar? Entre em contato com este telefone aqui via WhatsApp e agenda a nossa visita, que a gente vai chegar aí. E lê, vista-se na sua casa. Terceiro e último bloco aqui com a mãe Thaís de Chapanã. Mãe, nós falamos sobre pandemia no outro bloco, eu queria seguir falando, né? O que a senhora fez na pandemia eu sei que construiu o salão, né? Então eu gostaria que falasse um pouco sobre isso, se foi sozinha, né? Se teve ajuda, como é que foi? Sabe, Isra, que eu decidi no final do ano passado fazer a obra, né? Então chamei a construtora, que foi muito responsável por falar nisso, né? Márcio Dornelles, ele até é filho do pai Franz do Xangô, né? Ele não é meu filho de santo, eu tenho uma construtora, ele foi muito responsável por falar nisso. Eu decidi fazer e confiei no orixá, né? Confiei no meu pai, que me disse sim, que eu podia começar, que eu podia organizar, enfim, terminou as festividades do final do ano e eu decidi começar. Logo em seguida veio, né, a função da pandemia e tudo. No primeiro momento me deu um desespero, mas assim, eu tinha vontade de desistir de tudo, porque eu fiquei pensando, eu não vou ter como continuar, não vou ter como acabar, não vou ter como fazer, né? Obviamente que eu havia me organizado economicamente, mas sempre naquele medo, né, de que vai faltar alguma coisa, não vai terminar em tempo, não vai dar para fazer, chove, né? O prefeito decide que não pode mais construção civil, e tudo isso aconteceu. Chegou né? a parar aqui? Chegou a parar alguns dias, mas aí como eram poucas pessoas trabalhando, o prefeito Marquesan, através de um contato meu lá, que é o Dani,
na prefeitura, conseguiu a liberação, né, para a gente poder seguir, porque eram poucas pessoas trabalhando, não era a mesma coisa como se fosse um prédio, né? Então eu consegui, ficou pouquíssimos dias parado aqui, mas eu tive muito medo, né, de não conseguir. E aí, como em dezembro eu tinha programado a festa do Pai Chapanã, ano do Pai Chapanã, né, eu pedi para os filhos quem podia contribuir com algum presente para o Pai Chapanã, uma cadeira, né, uma lâmpada, alguma coisa assim, algo que fosse útil, né, que não somente flores, não somente joia, porque os meus filhos adoram me dar joia, né, então eu disse, não, eu quero, se vocês puderem, que me deem algo útil, uma barra de cano, né, algo que eu precisasse, um saco de cimento. E como todos os anos que eu faço, de tempo em tempo, de 3 em 3, de 4 em 4, que eu organizo essas obrigações, todos me ajudaram. Meus filhos de santo, do que deu menos ao que deu muito, o que se comprometeram de me ajudar, eles deram. Se eu te disser cada coisa que eu olhar aqui dentro do salão, do arremate, da finalização, eu sei quem deu. A luz de emergência, tudo, porque o pessoal abraça muito as coisas que eu faço, eles amam o Pai Chapanã. Eu sempre digo para eles que eles amam muito mais o Pai Chapanã, que o Pai Chapanã não tem defeito, né? E eu tenho meu humor, tenho, né, a minha rigidez, que às vezes incomoda. Mas eu sei tudo que cada um me ajudou. Sou muito grata aos meus filhos de santo, assim. Comentei com o pai segunda-feira quando ele esteve aqui. Eu sou muito grata, muito, assim. Eu não posso dizer que as pessoas só me usam. Eu não posso usar essas frases, assim, porque eu sou muito abençoada. As pessoas me ajudam muito, uns mais, outros menos, de acordo com as suas condições, né? Mas sempre me ajudam. Se eu disser hoje que eu quero fazer um toque especial em determinada data, eles aparecem, eles contribuem. Quem não tem não ajuda, obviamente, não existe nenhum tipo de faca no pescoço, né? Mas a maioria das pessoas me ajudou. Sou muito grata. Todos os dias eu agradeço para Chapanã por ter me dado uma família tão unida e que me abraça as minhas causas, abraça as minhas vontades e os meus sonhos. A senhora era bem mais ligada às redes sociais, né? Diminuiu um pouco esse acesso, de repente até pela construção. Mas como a senhora vê que a rede social contribui e como ela atrapalha no meio religioso? Sabe que atrapalha quando a gente deixa os nossos egos, né, inflados. Eu digo os nossos porque eu também já tive, né, essa fase de tudo que eu pensava e tudo que eu achava e tudo que eu discordava, eu tinha mania de expor, né, principalmente no Facebook, né? E de uns anos para cá eu decidi que não, que isso realmente, se eu tenho opinião diferente, eu tenho que guardar para mim. Se eu não gosto, eu não tenho que curtir e nem descurtir. Se eu não compactuo, eu tenho que não executar e não realizar dentro da minha casa, que é o que a maioria das pessoas deviam fazer, mas eu me policio, né, para que eu não entre de novo nesse mundo negativo que eu estive dentro, né, como muitas pessoas que eu conheço que estiveram ou que estão. Eu acho que a internet, não só no meio batuqueiro, tá? Porque eu acho que a gente tem mania de virar os olhos só para o nosso mundo, né? E não, lá fora também é assim, né? A família briga, ele se expõe, o pessoal no trabalho já fala mal do colega, e assim sucessivamente. Então, eu acho que essa parte negativa, eu não sei se algum dia isso vai mudar, né? Eu acho que melhora, mas eu não sei se algum dia isso vai mudar, porque é crônico, né? A gente sempre vê o defeito do outro, né? Quando eu olho para ti, eu tenho que olhar com vontade de ver as suas qualidades, seja o teu óculos, seja a tua barba. Eu não tenho que olhar que tem uma falha ou que teu óculos é branco, podia ser verde, né? E isso é um trabalho que continuamente nós temos que tentar fazer. Não é fácil, e eu acho que depende de nós. Eu digo mais velhos, porque com 10 anos de casa aberta eu já consigo ter outra visão da religião, né? Depende de nós moldarmos, educarmos, né? E mostrarmos, dando exemplo, que a gente não pode fazer da rede social um ringue, não pode fazer da rede social uma disputa de ego, não pode fazer da rede social uma forma de tu escrachar alguém, né? Não só porque eu fui vítima disso, né? Mas eu acho que a idade e o tempo
de administração de uma casa fizeram com que eu conseguisse ver de outro prisma tudo isso. A gente vai se encaminhando para o final, né, mãe? Quero lhe agradecer por ter me recebido aqui mais uma vez e a sua mensagem, considerações finais aí para as pessoas que lhe assistem. Bom, primeiro quero agradecer a ti, ao Kizomba, né, esses alguns anos, né, que nos conhecemos, que sempre me tratou com muito respeito, educação, torceu por mim, assim como eu torci por ti desde lá dos primórdios, né. Eu acho que toda energia positiva é válida, do menor ao maior, não existe poder supremo, né. Da porta para dentro eles estão lá, a gente está aqui, a gente é comum e a gente como a gente. Muito, muito obrigado. A mensagem que eu queria deixar é principalmente para os batuqueiros jovens, né? Pessoas que fizeram santo depois de mim, pessoas que abriram suas casas depois de mim. Para as pessoas mais velhas nunca me atreveria a dizer nada, porque a gente tem que saber dos nossos lugares, né? Mas para os mais novos, aqueles que a gente usa o termo chegaram depois de mim, não desistam, não deixem as pessoas desacreditarem de vocês. Não deixem as pessoas menosprezarem vocês. Não deixem as pessoas usarem da fé de vocês. Acreditem no orixá de vocês acima de tudo. Acreditem na bandeira de vocês acima de tudo. Não questionem o fundamento do pai e da mãe de vocês. E quando as pessoas disserem que tu não tem capacidade, porque disseram para mim também, né? Trabalha, abaixa a cabeça, olha pro altar, olha pro teu orixá e acredita. Só não consegue quem não luta, né? Pouco ou muito a gente sempre vai conquistar. Com a bênção do Pai Xangô, da Mãe Oxum, do Pai Oxalá Elefante, do Pai Chopin Jobitei, eu tô aqui de pé, com os 2 pés no chão. Infelizmente, pode ser que não seja alegria para alguns, mas é sim a felicidade de muitos. Eu sou muito mais feliz, eu tive muito mais realização do que tristeza nesses 10 anos de casa aberta. Muito, muito, muito. Eu posso dizer, na minha melhor fase, em paz comigo, em paz com a minha família, em paz religiosamente, em paz socialmente. E eu desejo isso para as pessoas que estão começando, para as pessoas que com 20 anos estão iniciando a religião, as pessoas que com 20 anos estão abrindo as suas casas de religião, porque eu tinha 27. Eu fui desacreditada, eu fui menosprezada, eu era só mais uma, né? Eu tinha uma casa alugada, que eu tirava todos os móveis da minha sala para tocar para o meu orixá, para arriar a mesa de 4 pés. Na minha sala ficavam na chuva os móveis, não importa. Era o que eu amava, era o meu santo que eu estava homenageando e que eu estava fazendo. E eu acho que ele olhou, ele viu aquilo que eu estava fazendo com muito amor. E hoje eu posso dar para ele. Eu tenho também, né, um lugar melhor para eu dormir, perto do que eu tinha quando essa casa era alugada. Mas eu venci. Então não desistam, tá? Pessoal que está começando depois de mim, pessoal que está começando hoje, não desistam. A fé de vocês vai levar vocês aonde vocês merecerem, de acordo com a honestidade, de acordo com a verdade, com a fé e com o amor. Eu estava vindo para cá, eu estava lembrando das vezes que eu tive aqui, né? A última foi há 3 anos, mas há 4 ou 5, não tenho certeza, foi a primeira vez que eu vim, ainda pela Odum. E eu lembro da última pergunta que eu lhe fiz, que foi... a senhora falou que era admiradora do orixá Oxum, que se não fosse de Chapanã talvez seria de Oxum, e eu lhe perguntei o que a senhora pediria para que a mãe Oxum levasse rio abaixo. E eu quero encerrar lhe perguntando com essa mesma pergunta. Mãe Oxum, como eu te disse, é tudo para mim, né? Ela é minha mãe, assim, se não fosse o Pai Chapanã, que eu não me vejo sendo de outro orixá, não ser dele, eu seria dela. E eu pedi naquele dia, e eu te disse que eu deixaria embora pessoas ou situações que não... Enfim, eu já mandei tudo embora, acho que eu usei essa frase, né? Eu já mandei tudo embora. Infelizmente, pessoas ou situações ainda se grudam nas pedras, tentam segurar no nosso caminho, nos atrapalhar a mim, atrapalhar os meus. Mas eu tenho certeza que naquele dia, e de todos até o dia de hoje, a Mãe Oxum já levou aquilo que não me fazia bem, aquilo que podia me prejudicar e aquilo que eu, de repente, não entendia
naquele momento que me fazia mal. E hoje eu sei que ela ouviu minhas preces e terminou com todos os ciclos negativos na minha vida. Perfeito, obrigado, mãe, que o Pai Chapanã siga lhe abençoando, me abençoando, e até o próximo Kizomba.